Shalom, Haverim. Shalom, amigos do Hashem. Dito seja o Santo de Israel. Ele abençoe você, sua casa, toda a sua família. Ele fale também ao seu coração em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. Hoje, porção de número 20, porção Tetzaveh. Tetzaveh, que significa ordene. O Eterno disse para Moshe para que ele ordene aos filhos de Israel e traga azeite puro para a menorá. Já já a gente vai examinar com muito detalhe o que significa o azeite puro, o que representa a menorá, e você vai perceber que cada um de nós somos uma menorá aos olhos do Eterno. Tudo que Ele quer é que nós venhamos queimar o azeite puro e assim produzir luz para aqueles que estão em nossa volta. Já já vamos entender que maravilha de ensino é a menorá. Essa porção, pessoal, ela vai iniciar no capítulo 27 de Shemot, a partir do verso 20, e vai até o capítulo 30, no verso 10. Será nessa porção que o Eterno vai revelar para Moshe que Aharão será o sacerdote. Até o momento ninguém sabe disso ainda. Nós, como já sabemos, né, que Aharão é o sacerdote, a gente sempre lê a escritura com isso em mente, mas o povo de Israel só vai saber que Aharão será o sacerdote após essa porção. Inclusive Moshe vai ficar sabendo agora, nesse momento, lá no cume da montanha, depois que o Eterno passou para Moshe todos os detalhes dos itens, né, que ele deveria recolher do povo, dos móveis que deveria ser feito para o Mishkan. Depois do Eterno passar todos os detalhes para Moshe, é que ele vai revelar para Moshe que Aharão será o sacerdote. Claro que isso já estava em mente, né? O Eterno já tinha o propósito de colocar Aharão como sacerdote. Inclusive, o nome de Levi já é uma profecia apontando, né, que Levi significa união, já apontava para ser uma tribo de sacerdote. Mas isso vai ficar revelado agora nessa porção lá no cume da montanha. O povo não está ouvindo o que o Eterno está falando para Moshe. Só Moshe está ouvindo. Depois Moshe vai passar todas essas informações para o povo. O povo vai concordar, né, já que o povo tinha combinado isso com Moshe, que o Eterno falasse com Moshe e depois Moshe passasse para o povo aquilo que foi dito pelo Eterno. Vai chegar um momento em que um primo de Moshe, primo de Aharão também, né, o Cora, ele vai questionar o sacerdócio de Aharão. Ele vai liderar uma rebelião, né, dizendo que isso é uma panelinha, isso é coisa de Moshe. O Eterno não fala somente através de Aharão. Então o Eterno vai ter que colocar todas as tribos em provas para provar de uma vez por todas que a tribo de Levi foi sim escolhido e quem escolheu Aharão foi o próprio Eterno e não Moshe, como Cora estava insinuando, né? O Eterno então nessa porção vai explicar para Moshe como que Moshe vai consagrar Aharão, porque será Moshe que terá que fazer isso. Ninguém se autoconsagra, tá, pessoal? Essa história da pessoa ela mesma se dizer que ela é sacerdote, que ela é um ungido do Eterno, isso não existe. Precisa alguém superior ungir, consagrar uma outra pessoa. Então o Eterno vai ordenar a Moshe que Moshe consagre a Aharão, vai explicar tudo nessa porção, como será, né, o requisito, o protocolo, o regulamento para tudo isso. Tudo tem uma regra toda estabelecida pelo Eterno, vai estar nessa porção. O Eterno também vai falar sobre os animais que serão oferecidos, né, para a consagração de Aharão. Ele terá que oferecer um novilho, né, como oferta pelo pecado, e 2 cordeiros, um como oferta de gratidão e o outro como holocausto. Cada um desses sacrifícios tem um significado, isso a gente vai falar futuramente no livro de Vaikra. Até o momento, o Eterno não vai dizer para Moshe que a tribo de Levi será inteira consagrada para ajudar no tabernáculo. Isso só vai ser dito depois do bezerro de ouro. A gente vai ver isso na próxima porção, quando a tribo de Levi será a única a passar para o lado de Moshe para vingar, né, para trazer juízo sobre aqueles homens que insistiram com a ideia do bezerro de ouro. A gente vai ver isso na próxima porção, né, se o Eterno permitir. Nessa porção, o Eterno vai falar somente sobre a família de Aharão, que será sacerdote,
e sumo sacerdote, tanto Aarão como os seus filhos, é o que vai dizer o Eterno. No livro de Bamidbar, o Eterno então vai revelar para Moshe que ele vai trocar os primogênitos dos filhos de Israel pelos levitas. Então tudo isso indica que o propósito do Eterno era que todas as tribos tivessem representantes como sacerdote. Mas devido ao bezerro de ouro, o Eterno então trocou os primogênitos pelos levitas. A gente vai ver isso no livro de Bamidbar. Nessa porção de hoje, pessoal, porção texto saber, o Eterno também vai explicar como serão os sacrifícios. Qual será a função do sacerdote, do sumo sacerdote, como serão as roupas deles, enfim. São muitas exigências, são muitos regulamentos específicos para o sacerdote. Nós não vamos ler, pessoal, esses textos hoje, porque futuramente, nas próximas porções, tudo isso que vai ser dito na porção de hoje será repetido. Quando o Moshe for consagrar a Arão e os filhos de Arão, ele vai realizar tudo que o Eterno determinou nessa porção de hoje. Então, tudo que essa porção está falando será repetida futuramente. O que nós vamos fazer nessa porção? Nós vamos continuar examinando os itens, os utensílios do tabernáculo que a gente começou na porção passada. A gente parou no número 21. Então, nessa porção, a gente vai terminar com os itens, né, com os utensílios, vendo o significado de cada um deles, vendo os ensinos que o Eterno nos dá através de cada um desses itens. O principal dos itens que nós vamos ver hoje será a menorá, que é o assunto principal dessa porção. Mas nós vamos começar com o número 22, que foi onde a gente parou na porção passada, que é também um assunto muito interessante e que nos traz grandes ensinos, que é a arca de madeira de acácia, pessoal. Essa é a 22ª, esse é o item de número 22, né, de tudo aquilo que o Eterno pediu como terumá. A arca, na verdade, pessoal, será o 6º móvel do Mishkan. O Mishkan terá, ao todo, né, contando com a tampa da arca, 7 móveis, que são eles: o altar de sacrifício, né, o primeiro, a bacia de bronze, o segundo, depois vamos ter a mesa, o terceiro, a menorá, o quarto, o altar de incenso, sendo o de número 5, e a arca de número 6. Mas como existe algo muito especial na tampa, então a tampa é contada como sendo o de número 7. Existe um ensinamento muito profundo, pessoal, por trás dessa arca de acácia. É assim que ela aparece pela primeira vez na Escritura, arca de madeira de acácia. Foi isso que o Eterno disse para Moshe. Fora esse nome aqui, ainda vai aparecer 12 nomes referentes a essa arca. Já já eu vou mostrar para vocês todos eles e quantas vezes eles aparecem na Escritura. Existe muito mito, né? Muita teoria por trás da Arca da Aliança, que é assim que ela é conhecida. Inclusive é tema de filmes. Muitas conspirações existem por trás da Arca. Com certeza você já deve ter visto, né, alguém falar que a arca foi encontrada, que a arca está em algum lugar. Mas entenda, pessoal, essa arca jamais será encontrada porque o Eterno recolheu essa arca. Por que o Eterno recolheu essa arca? Porque o que está dentro dessa arca será apresentado para todo ser humano no dia do juízo. Dentro dessa arca está o testemunho que a humanidade, infelizmente, não quis obedecer. No livro de Apocalipse, por exemplo, nós vamos ver no capítulo 16 que 7 mensageiros, cada um com uma taça para ser derramada sobre a terra, vai sair de diante do testemunho. Então, por que esses mensageiros estão diante do testemunho, pessoal? Por que eles vão derramar 7 taças, que são a ira do Eterno, sobre a terra? Porque a terra insiste em não obedecer o testemunho, insiste em desobedecer os mandamentos que estão dentro da Arca da Aliança. Então, essa arca jamais vai ser encontrada, ela está guardada pelo Eterno. Qualquer especulação que apareça aí na internet são apenas teoria, tá, pessoal? Não dê a mínima para isso, preste atenção no ensino que o Eterno nos dá através dessa arca, e é o que nós vamos aprender hoje nesse estudo. Primeiro vamos ler como foi que o Eterno falou sobre essa arca, para depois a gente comentar um pouquinho sobre ela. Shemot capítulo 25, no verso 10,
Isso faz parte da porção passada, tá, pessoal? Como a gente viu apenas 21 itens na porção passada, a gente vai finalizar nessa porção todos os itens do tabernáculo. Já já a gente entra no capítulo que faz parte dessa porção de hoje. Veja o que diz o Eterno. Eles devem fazer uma arca de madeira de acácia. Veja só como ela aparece aqui, ó. Arca de madeira de acácia, assim que ela é chamada pela primeira vez. E o Eterno vai dar, né, as medidas: 1,14 m de comprimento, 68,5 cm de largura e 68,5 de altura. Revista ela de ouro puro, revista pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Então aqui já derruba por terra muitas teorias que existem por aí, dizendo que ao todo era 3 arcas, porque existia uma de ouro, uma de madeira que ficava no meio e a outra de ouro, né, formando assim tipo um sanduíche. Veja como é fértil a imaginação das pessoas, pessoal. O texto é bem claro aqui. É apenas uma arca feita de madeira e há uma razão para isso, né? Há um significado aí. E essa arca ela era revestida tanto por dentro como por fora, revestida de ouro. Como assim revestida? Revestida quer dizer banhada, pessoal. Assim como existem joias que são banhadas de ouro, assim essa arca ela seria banhada de ouro, tanto por dentro como por fora. Ela seria revestida de ouro por dentro e por fora. No verso 16, o Eterno diz: devem colocar no interior da arca o testemunho que eu darei a vocês. De que testemunho o Eterno está falando? Das 2 tábuas. Faça uma cobertura, né, uma tampa. Na maioria das traduções vai estar propiciatório. Mas o correto, pessoal, é uma cobertura, é uma tampa. Faça uma cobertura, né, uma tampa de ouro puro para a arca. E ela deve ter, né, a mesma medida da caixa. Lógico, se é uma tampa para uma caixa, ela tem que ter a medida proporcional à caixa. O que é essa arca, pessoal? Entenda uma coisa. Arca, no hebraico, aron, quer dizer caixa, armário. Então, qualquer armário, qualquer caixa, no hebraico vai ser chamada de aron. É claro que aqui está falando, né, de uma arca especial, uma arca específica para guardar o testemunho. Na verdade, essa arca seria como um cofre para guardar o maior bem que o povo de Israel tinha, a verdadeira herança dos filhos de Israel, que era a Torá. Agora veja que coisa interessante no verso 18. Faça 2 querubins de ouro, faça-os de obra de forja para as 2 extremidades da arca. Os querubins devem estender suas asas para cima para cobrirem a arca, e as suas faces estarão uma de frente para a outra, olhando em direção à cobertura da arca, ou seja, em direção à tampa da arca. Vamos ver aqui uma imagem, né, de ilustração. Aqui está uma imagem, né, representando a arca. Vocês estão vendo aí 2 querubins, pessoal. Preste atenção. Querubins não é anjo, tá? Existe muita besteira sendo dita pela internet. Querubins não é anjo. Primeiro que anjo não tem asa, tá? Esses seres aqui têm asa por quê? Porque eles não são anjos, eles são protetores. É o que significa a palavra querubim. Querubim, pessoal, é o plural de queruv. Não existe o querubim, existe os querubins, no plural. Existe muita bobagem sendo falada aí na internet com respeito ao querubim caído. Não sei se você já viu essas bobagens que tem aí pela internet, aonde, né, esses mestres, que se dizem mestres, eles querem ensinar que Hassatan foi um dia um querubim. Então veja, eles não sabem nem o que está falando, né? Porque se Hassatan foi um dia um querubim, ele não é um, ele é mais de um. Porque querubim é o plural de queruv. Isso é pura especulação, tá, pessoal? Nenhum lugar na escritura diz que Hassatan um dia foi um mensageiro do Eterno, que um dia foi um anjo, muito menos um queruv. Tudo isso é especulação religiosa. Hassatan, na verdade, é o nosso adversário, não o adversário do Eterno, como muitos insistem em dizer. Agora vem a pergunta: como pode o Eterno mandar fazer 2 querubins para colocar em cima dessa arca?
O Eterno não proibiu fazer imagem de escultura? Eu já ouvi essas perguntas, né? Talvez até você deve ter feito essa pergunta, mas entenda, pessoal. O Eterno, ele proibiu fazer imagem de escultura para a adoração. Aqui não é uma imagem de escultura, aqui é uma obra de arte que tem uma simbologia, que tem um ensino. O Eterno está passando para nós uma mensagem através desses querubins aqui. Esses querubins, eles não tinham nem sequer nome. Em nenhum momento você vai ver a Torá ou os profetas mencionando o nome desses seres. Então eles estão aqui apenas como símbolo. É apenas uma forma didática do Eterno estar nos ensinando algo. Quando é que os querubins aparecem pela primeira vez na Escritura? É no livro de Bereshit, quando vai falar dos nossos pais, Adão e Eva, que foram colocados para fora do jardim. E a Torá vai dizer que querubins foram colocados para guardar o acesso à árvore da vida. Então, quando o Eterno manda colocar 2 querubins aqui em cima dessa arca, o que ele está querendo nos dizer? Qual é a dica que o Eterno está nos dando aqui, pessoal? Esse querubins aqui é para a gente fazer um link com aqueles querubins lá de Bereshit, capítulo 3, da criação, que está guardando a árvore da vida. Se lá aqueles querubins estão protegendo o acesso à árvore da vida, o que esses querubins estão fazendo aqui? Será que eles estão protegendo o ser humano de ter acesso ao que tem aqui? Ou eles estão dando uma dica para nós? Quando eles estão olhando para dentro da arca, eles estão dando uma dica, pessoal. Eles estão nos ensinando que dentro dessa arca existe aquilo que vai nos levar de volta para a vida eterna. Existe aquilo que vai nos levar de volta para a árvore da vida. E o que será que tem aqui dentro de tão importante que o Eterno faz questão de pôr esses querubins aqui em cima? As 2 tábuas do testemunho, os mandamentos. Então vamos primeiro examinar essa arca, né, o que ela significa. Aqui aparece o nome dela pela primeira vez. Arão Hatseish-Tim, ou seja, arca de madeiras de acácia. O que essa arca representa? A natureza do Mashiach, do nosso Messias, Yeshua. Ele é 100% homem e foi revestido, ungido totalmente da presença do Eterno. Então, quando as pessoas viam essa arca, eles pensavam que ela era 100% de ouro, mas não era. Ela era apenas revestida de ouro. Isso é um ensino para nós, né, sobre o Mashiach. O Mashiach, por muitas vezes, foi confundido, né, como sendo o Eterno. Inclusive, até hoje, existem teorias que insistem em dizer que o Mashiach é o próprio Eterno. Mas o que acontece? O Mashiach, ele era 100% homem. Ele era revestido de ouro, revestido do Eterno. Por quê? Porque dentro dele estava aquilo que esses querubins estão indicando, pessoal. Dentro do Mashiach existia a Torá pura e perfeita. Esse é o ensino que o Eterno quer nos dar. Nós sabemos que o Mashiach, ele é um modelo que nós devemos seguir. Ele é um exemplo a qual nós devemos perseguir, né? Persistir em tentar imitá-lo. Nós vimos, por exemplo, na porção Bereshit, que o Mashiach, ele é o molde que o Eterno usou para criar o ser humano. Então, o Mashiach é o exemplo perfeito do ser humano que o Eterno busca, que o Eterno deseja. Nós vimos na porção passada, a porção Terumá, que cada um de nós representa um Mishkan, ou seja, nós somos uma miniatura do tabernáculo. E aonde é que a arca da aliança ficava, pessoal? Essa arca ficava no lugar mais íntimo, mais santo do Mishkan. O que isso significa, né? Trazendo para nós, sendo nós o Mishkan, o que seria em nós que representa a arca? O nosso coração. O nosso coração é o lugar mais íntimo dentro de nós, aonde o Eterno quer morar. É o lugar mais íntimo dentro de nós, aonde o Eterno quer que esteja a sua Torá. E tudo isso o Eterno está ensinando através dessa arca. Se as pessoas focassem em aprender o ensino que o Eterno está dando através da arca, elas aprenderiam muito mais a ter uma intimidade com o Eterno do que ficar criando teorias sem pé e sem cabeça, né? Com puro misticismo relacionado a essa arca.
Entenda uma coisa, pessoal. O Eterno quer que nós sejamos um tabernáculo para a sua habitação e que o nosso coração seja como essa arca. Existem interpretações até ridículas por aí que diz o seguinte: pelo fato deles ler, né, propiciatório, essa tampa aqui, e esses dois querubins em cima da arca, o que eles interpretam? Muitas pessoas vão dizer que o Eterno está mostrando aqui que mesmo o ser humano transgredindo o que está aqui dentro, mesmo assim haverá capará, haverá cobertura para o ser humano. Quando na verdade, pessoal, a Torá está ensinando o contrário. O Eterno está mostrando aqui, através desses dois querubins, né, dos querubins, que se nós obedecer o que está aqui dentro, nós teremos proteção do Eterno. Esses dois querubins também significa a proteção do Eterno. A proteção do Eterno não é para aqueles que desobedecem o que está aqui dentro. Pelo contrário, a proteção do Eterno é sobre aqueles que obedecem o que está aqui dentro. Então o Eterno está, através dessa arca, nos ensinando algo muito profundo, muito lindo. Quão bom seria se as pessoas prestassem atenção no que o Eterno está ensinando aqui através dessa arca. A gente vai ver, pessoal, dentro da Torá, que o Eterno vai mandar colocar dentro dessa arca 3 elementos. E qual é a mensagem que o Eterno vai passar para nós através desses 3 elementos? É o que a gente vai ver no próximo slide. Qual é o ensino que o Eterno nos dá através daquilo que ele mandou guardar aqui dentro? Primeiro, ele mandou que fosse guardado a Torá, até porque a arca foi feita exclusivamente para a Torá. Ela é o cofre aonde deve estar a Torá. É como se fosse o nosso coração. É o local onde nós devemos ter escrito a Torá. A segunda coisa que o Eterno mandou colocar dentro dessa arca foi a vara de Aharão que floresceu. E o que significa, pessoal, a vara de Aharão que floresceu? O que ela representa? Ela representa a ressurreição. E o outro elemento que o Eterno mandou colocar dentro da arca foi a vasilha com o mã. Veja que ensino esses querubins estão nos dando olhando para dentro dessa arca, pessoal. Qual é a mensagem que o Eterno está nos dando através desses 3 itens que existem aqui dentro da arca? Tanto a Torá, né, que são as palavras de vida, a vara de Aharão, que representa a ressurreição, e o mã, que representa o quê? O mã representa o Shabat, pois foi através do mã que o Eterno ensinou o seu povo a guardar o Shabat. A gente viu isso em porções anteriores. Então, qual é a mensagem que o Eterno está nos dando através desses 3 itens que existem aqui dentro da Arca da Aliança? A obediência à Torá nos dará o direito da ressurreição e também o direito do Shabat, que é o mundo vindouro. Então, para que nós alcance o mundo vindouro, para que nós alcance a ressurreição, nós precisamos da Torá, pessoal. Esse é o desenho que o Eterno está nos dando através dessa arca, através dos itens que existem dentro da arca. Então, ao invés de ficar criando teorias, misticismo, ocultismo e tantas coisas mais em relação a essa arca, o que nós devemos aprender aqui? Aprender o que ela significa e qual é o ensino que o Eterno está nos dando. A arca é um símbolo perfeito do nosso coração, de como o Eterno deseja que esteja o nosso coração. Bom, eu espero que você tenha entendido, né, um pouco sobre a arca. Agora vamos ver os nomes em que ela aparece na Escritura, porque ela é conhecida como Arca da Aliança. Mas ela aparece na Escritura, pessoal, com 12 nomes. Agora vamos ver os outros nomes que também se referem a essa arca. Existem também teorias por aí que existia 2 arcas. Uma arca com o testemunho e uma outra arca como sendo a arca de guerra. Isso é apenas teorias, tá, pessoal? Só existiu uma arca, que é a Arca da Aliança, essa arca aqui de madeira de acácia. Ela aparece na Escritura com vários nomes. Eu ainda tenho as minhas dúvidas, eu acho que pode ter existido uma arca provisória que Moshe fez para guardar de maneira provisória as tábuas da aliança, enquanto fosse construída isso. E por que eu penso assim? Isso é um pensamento meu. Porque lá no livro de Devarim,
Moshe diz que o Eterno mandou que ele fizesse uma arca para guardar o testemunho. Então há uma possibilidade de ter existido sim uma arca, mas uma arca provisória, enquanto esta ficasse pronta. Porque a Arca da Aliança ela só começou a ser construída após Moshe descer da montanha pela segunda vez, né, com as segundas tábuas de pedra, porque Moshe da primeira vez quebrou as tábuas, ele então não falou nada para o povo a respeito do tabernáculo, e só depois que o Eterno entregou as segundas tábuas de pedra é que ele vai organizar então a construção, né, a fabricação do tabernáculo. Enquanto isso, aonde ficou as tábuas? Será que ficou na casa de Moshe? Eu acredito que ele fez uma arca provisória para guardar as duas tábuas do testemunho quando ele desceu pela segunda vez, né? As segundas tábuas. Vamos ver os nomes em que aparece a Arca da Aliança na Torá. Veja só, pessoal. São 12 nomes referentes à arca. E eu coloquei na ordem que mais aparece aqui. A campeã de vezes é essa daqui, ó. Aron Ha-Elohim. Ela aparece 34 vezes na escritura, assim como sendo a Arca de Elohim. A segunda vez que mais aparece é a Arca do Eterno, Aron Adonai. Aparece 33 vezes. A terceira, Aron Brit Adonai, né? A Arca da Aliança do Eterno, aparece 25 vezes. E a quarta vez, que é o nome mais conhecido, que aparece apenas 7 vezes, pessoal. Olha só que interessante. Ela aparece como Aron Haidut, a Arca do Testemunho. Apenas 7 vezes é mencionado ela com esse nome. E é o nome que é mais conhecido, né? Aron Haidut. Em quinto lugar, a Arca do Elohim de Israel também aparece 7 vezes. E em sexto, a Arca da Aliança, que é o outro nome mais conhecido, né? O nome que o povo mais conhece a arca são esses dois, que eu marquei de vermelho. Arca do Testemunho e Arca da Aliança. Percebe, olha, a Arca da Aliança aparece apenas 6 vezes. Em sétimo lugar, ela vai aparecer como Arca da Aliança de Elohim, aparece 3 vezes. Em oitavo, a Arca de Elohim aparece 2 vezes. Depois, Arca da Tua Força, em 9 lugar, aparece 2 vezes. Em 10º lugar, vai aparecer uma única vez a Arca da Aliança do Adonai. Depois vai aparecer uma vez também como Arca de Adonai Eterno. E também, por último, né, a Arca da Santidade. Então percebe, essa arca, a Arca do Testemunho, conhecido como Arca da Aliança, é os dois nomes, né, mais conhecidos dela. Ela tem ao todo 12 nomes, pelo menos é o que a gente conseguiu ver, né, dentro da Escritura Sagrada. Todos esses nomes está falando da mesma arca, pessoal. A Arca do Testemunho. Muito bem, agora vamos ver o utensílio de número 23, que era a mesa de madeira. E o que essa mesa representa, pessoal? Segundo os sábios, e isso é bem interessante, essa mesa onde ficava as panelas, os pratos, né, os talheres, os jarros feitos de ouro puro, e aonde era colocado também os pães. Essa mesa representa o Shabat, pois o Shabat é a mesa em que sentamos para nos alimentar do Eterno. A mesa então ficava no lugar santo, do lado do norte. É uma representação do Shabat. O próximo item do tabernáculo, de número 24, é o Lehem Panim, o pão da presença. Esse pão, pessoal, somente os sacerdotes podiam comer, e somente comia quando eram trocados. Foi justamente desse pão que Davi comeu, inclusive o Machia citou isso nos escritos nazarenos. Quando ele fugia de Saul, estava com fome, ele e os seus companheiros, eles comeram desse pão que era permitido somente o sacerdote comer. Existe também uma mensagem por trás disso, um ensino, a gente pode falar disso numa outra oportunidade. Cada Shabat era trocado os pães, representando a provisão do Eterno para as 12 tribos de Israel. Então, era 12 pães, cada pães representando uma tribo, que deveria ser levado e ser trocado todo o Shabat. Esses pães, então, representavam a provisão do Eterno para
as 12 tribos. Nunca faltava o pão da presença. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai entrar, né, no capítulo referente à porção de hoje, que é a porção Tetzaveh. Vamos entrar no capítulo 27 de Shemot, aonde vai iniciar a porção Tetzaveh e vai falar da menorá, do azeite. Esse é o assunto principal do nosso estudo. Um grande ensino, o Eterno tem para nossas vidas. Shemot 27, veja o que disse o Eterno aqui. Ordene aos filhos de Israel que traga para você azeite puro de azeitonas, prensados para a luz, e mantenha a lâmpada continuamente queimando. Arão e seus filhos devem colocá-los na tenda do encontro, do lado de fora da cortina, diante do testemunho, e mantê-los acesa do entardecer até o amanhã, perante Adonai. Este deve ser um regulamento, né, um ruquim permanente em todas as gerações dos filhos de Israel. Grandes ensinamentos o Eterno tem aqui, pessoal. Primeiro vamos entender o que é a menorá. A gente já viu na porção Terumá que o azeite é uma referência aos mandamentos. Percebe que aqui dentro desse texto, o Eterno diz que a lâmpada deveria manter-se acesa diante do testemunho. Ou seja, a lâmpada acesa é uma referência para o testemunho. E o que é o testemunho? O testemunho é os mandamentos, é as 2 tábuas do testemunho. Aqui você está vendo uma menorá, ela era o único, né, dos utensílios todo feito de ouro. E qual era a função da menorá, pessoal? Manter a luz. Então vamos mudar de slide para a gente ver a menorá de uma forma melhor. Como é que a menorá produzia luz, pessoal? A menorá por si só, ela não produz luz. Ela é apenas um suporte de luz. Inclusive, no hebraico, qualquer suporte de luz, até uma vela, também é chamada de menorá. Um poste de luz também é uma menorá. Menorá é um suporte de luz. Nesse caso aqui, a menorá que o Eterno mandou fazer é um suporte para 7 lâmpadas. E o que seria as 7 lâmpadas? O que o Eterno está ensinando através da menorá? Por que 7 lâmpadas? O número 7 tem a ver com plenitude. Inclusive a palavra menorá, valor numérico 295, vai dar a raiz 7. Agora, como que essa menorá ia produzir luz, pessoal? Para ela produzir luz, era necessário enchê-la de azeite. E o que significa o azeite? E não somente colocar o azeite, era necessário pôr fogo, né? Acender o fogo para queimar o azeite, porque se colocasse o azeite, mas não queimasse o azeite, ela não ia produzir luz da mesma forma. Ela também não ia produzir luz, poderia ser uma menorá cheia de azeite, mas que não produzia luz nenhum. Só produz luz quando está sendo queimado o azeite. E o que seria esse azeite? Muitas pessoas insistem em dizer que o azeite é uma referência ao Espírito, porque eles pegam versos, né, isolados, fora de contexto, não entendem o que a Escritura está dizendo. A própria Escritura nos mostra, pessoal, quem que é o azeite, o que significa o azeite. A gente viu na porção Itrô que o Eterno, quando pronunciou as 10 palavras, ele utilizou 620 letras. E se a gente somar os 6 mais 2, vai dar 8. A gente viu também que a gemata, né, das 620 letras, deu um total de 48.455. Se você tirar a raiz, também vai dar 8. 8 é a raiz do nome do Eterno. E dentro das 10 palavras, o nome do Eterno apareceu 8 vezes. Talvez você diz, mas o que o número 8 tem a ver com a menorá? Eu não estou entendendo nada. Preste atenção, pessoal. Percebe que cada uma dessa lâmpada tem um número, né? São 7 lâmpadas aqui. Se você pegar a lâmpada de número 1, que está ligada na lâmpada 7, e somar 1 mais 7 vai dar quanto? Vai dar 8. Se você somar a de número 2 com a número 6, vai dar 8. A lâmpada número 3 está ligada com a 5. Somando também daria 8. E o 4, né, está ligado com ela mesma. Ela que suporta todas essas hastes aqui da menorá. Vai dar 8.
Então percebe que a menorá, mesmo ela tendo a raiz 7, mas aquilo que sustenta ela, que no caso é o azeite, é algo relacionado com o número 8. E o número 8 se refere ao que, pessoal? Se refere aos 10 pronunciamentos do Eterno, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Tudo isso a gente viu na porção Itrô. E o número 8 é também uma referência ao nome do Eterno, né? Yud-Re, Vav-Re, bendito seja ele. É uma referência a Torá, tá vendo aqui, Torá. O valor numérico da palavra Torá, 611, raiz 8. E o nome de Yeshua também é raiz 8. O que essa menorá representa, pessoal? Na verdade, o Eterno está mostrando que essa menorá representa a cada um de nós. O povo do Eterno é considerado como uma menorá. O povo de Israel é uma menorá. Nós vamos ver, por exemplo, lá no livro de Revelação, onde Yohanan viu 7 candeeiros, né, que são na verdade 7 menorás, e depois o Messias explicou para Yohanan que cada uma daquelas menorá representava uma congregação, uma carral. Então o Eterno vê o seu povo como sendo uma menorá. Eu sou uma menorá. Você é uma menorá. Agora o que a gente precisa entender é se nós estamos queimando ou não o azeite puro. Se o azeite que nós estamos queimando é puro ou se ele é cheio de impurezas. Porque o azeite, ainda que ele seja impuro, ainda que ele tenha impureza, ele também produz lâmpada, ele também queima. Então, existem muitas pessoas que estão queimando azeite, mas são azeites que estão contaminados com impurezas. Impurezas de religiões, impurezas de misticismo, impurezas de teorias humanas. Está entendendo? É por isso que o Eterno diz que o azeite para a menorá devia ser um azeite puro, sem nenhuma mistura. E o que significa o azeite puro, pessoal? Exatamente a Torá, as 10 palavras, que o Eterno utilizou 620 letras para escrever. Vamos ler no profeta Isaías um exemplo de uma pessoa, de um ser humano, que era cheio da presença do Eterno, cheio do mover do Eterno. E é por isso que as pessoas falam, tá vendo? O azeite se refere ao Espírito, se refere à unção. Mas entenda, pessoal, será que o Machia ele tinha o 7 mover do Eterno por acaso ou ele queimava o verdadeiro azeite que é a Torá? Vamos ler Isaías capítulo 11, onde o profeta vai falar sobre o Machia, ele que estava cheio do mover do Eterno sobre a sua vida. Isaías capítulo 11 inicia assim: E brotará um ramo do tronco de Achai, né? E Achai é Jessé, e rebento de suas raízes frutificará. De quem que está falando aqui? Do Machia. Repousará sobre ele o mover do Eterno, Lua, né? Conhecido popularmente como o Espírito Santo, mas o correto é esse, tá, pessoal? A palavra Espírito não existe também na Escritura. É o mover do Eterno. O mover de sabedoria, o mover de entendimento, o mover de conselho, o mover de poder, o mover de conhecimento e o de temor do Adonai. Então, esse ramo que ia brotar, né, do tronco de Jessé, ele seria cheio desses 7 moveres aqui do Eterno. De quem que está falando? Do Machia, sem dúvida. Ele, né, se deleitará no temor do Eterno. Então, o deleite dele será em temer o Eterno. E agora, o que significa temer ao Eterno? O que significa temer Adonai? Ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, não vai julgar segundo os olhos. O que isso significa? Não vai julgar segundo as aparências, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ou seja, ele não vai repreender ninguém de acordo com o que vão falar para ele das pessoas. Mas ele vai julgar com justiça os pobres e repreenderá com equidade os humildes da terra. Agora, o que é os humildes da terra, pessoal?
Muitas pessoas, quando lê esse termo aqui, humildes da terra, eles vão achar que humildes são as pessoas pobres. São as pessoas que não têm onde morar, que não têm onde comer, que não têm o que vestir. Esse é o conceito de humilde humano. Existem pessoas passando fome que são arrogantes, que são orgulhosas. E o Eterno tem como arrogante. Para o Eterno, humilde são aqueles que obedecem os mandamentos. Humilde são aqueles que reconhecem a soberania da Torá, que não questiona a Torá, e tem certeza que os caminhos do Eterno são verdadeiros, são justos, são perfeitos e precisam ser obedecidos. Esses são aqueles que o Eterno considera como humilde. Então, quando você lê humildes nos profetas, que o Eterno zela e ama os humildes, ele está falando daqueles que obedecem a Torá. Não está falando dos humildes de acordo com o conceito humano de humilde. Continuando, ele ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então veja só, ele vai repreender os humildes. Quem são os humildes? Aqueles que ouvem a repreensão. E o que ele vai fazer com os ímpios? Matará com o sopro dos seus lábios. Então, humildes, pessoal, é aqueles que ouvem a repreensão, enquanto que os ímpios são aqueles que não aceitam a repreensão. São aqueles que rejeitam a Torá, aqueles que dão conselho contra a Torá, como diz, Davi lá em Salmos capítulo 1. Os Salmos primeiro fala dos ímpios, que são aqueles que dão conselho contra a Torá. Felizes são aqueles que não andam no caminho dos ímpios. Continuando, ele diz, e a sua justiça, falando desse broto de Jessé, e a justiça será o cinto do seu quadril, e a fidelidade cingirá os seus lombos. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a ovelha cevada viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Do que está falando aqui, pessoal? Falando do mundo vindouro, falando do milênio, aonde esse que é o broto de Jessé estará como rei, estará como governante desse mundo. Agora vamos ver a menorá, e é onde vamos mostrar dentro da menorá tudo isso que o Eterno falou a respeito do broto de Jessé, que nós sabemos que se trata do Mashiach. Aqui está a menorá com 7 braços. Você viu, pessoal, que o primeiro mover que haveria sobre o nosso Mashiach, que é o exemplo a quem devemos seguir, é o mover do Eterno. Então, o mover do Eterno representa o cano principal aqui, a haste principal da menorá. Primeiro, tem que haver o mover do Eterno. Depois, o braço 1 com o braço 7, veja só, o mover de sabedoria e o de entendimento. É o que o profeta falou a respeito do broto de Jessé, que nós sabemos que é o Mashiach. O braço 2 representa o mover de conselho, e o braço 6, o mover de poder, de autoridade. Quem tem um mover de conselho, pessoal? Quem tem um mover de autoridade? Aquele que tem um mover do Eterno, aquele que pratica os ensinos do Eterno. Não terá sabedoria nenhum, não terá entendimento nenhum, aquele que não pratica a Torá. O sábio disse que o princípio da sabedoria é o temor ao Eterno. O braço 3, que representa o mover do conhecimento, e o braço 5, o mover de Adonai. Então, todos esses moveres, que são traduzidos como espíritos, como urua, estava sobre o Mashiach. Agora eu pergunto, por que o Mashiach tinha todo esse mover sobre ele, pessoal? Será que só o Mashiach pode ter todo esse mover sobre ele? O Mashiach, ele é o exemplo de ser humano que o Eterno quer. Nós, como seus servos, devemos segui-lo, devemos imitá-lo, devemos nos esforçar para ser como ele é. Ele foi um exemplo para nós. Ele só tinha todos esses moveres sobre ele porque ele praticava a Torá. Existe muita gente querendo ser cheio do Rua, cheio do mover do Eterno, e diz que não precisa praticar a Torá. Isso não se encaixa jamais. Sem a Torá você pode ser cheio de azeite
corrompido, impuro. Não de azeite puro como o Eterno exigiu que fosse trazido para colocar na menorá. Então, percebe que essa menorá ela está representando perfeitamente o Mashiach. Será que o povo do Eterno, será que o povo de Israel está dentro dessa menorá, pessoal? Sim. Se a menorá representa o Mashiach, obrigatoriamente tem que representar Israel. Porque Israel é o corpo do Mashiach. Isso é tão claro, por exemplo, nos profetas, principalmente no profeta Isaías. Em vários momentos o Eterno fala sobre o servo do Adonai. Em alguns momentos o servo do Adonai é uma referência ao povo de Israel e em outras vezes é uma referência ao Mashiach. Tanto é que o povo de Israel, muitos judeus, eles insistem em dizer que o servo lá de Isaías 53 se trata de Israel e não do Mashiach. E por que eles fazem isso? Porque em capítulos anteriores o Eterno deixa claro que o servo dele se trata do povo de Israel. Mas o que eles não perceberam, pessoal, é que o Eterno faz um trocadilho entre o Mashiach e o povo de Israel. E por que o Eterno faz isso? Porque Israel é o corpo do Mashiach. Por exemplo, quando Moshe foi falar com Faraó, o que o Eterno falou? Qual foi o recado que o Eterno deu? Diga para Faraó que Israel é o meu primogênito. A pergunta é, quem é o primogênito do Eterno? Não é o Mashiach? Então por que o Mashiach diz que Israel era o seu primogênito, pessoal? Porque Israel é uma representação do Mashiach. Israel é o corpo do Mashiach. Então aonde está o Mashiach tem que haver Israel. Quando o Eterno diz, do Egito tirei o meu filho, ele está falando de Israel. Mas quem é o filho do Eterno? Não é o Mashiach? Então percebe que o Eterno sempre faz um trocadilho entre o Mashiach e Yeshua e o seu povo Israel. Então Israel tem que estar dentro da menorá. Porque se a gente viu que o Mashiach se encaixa perfeitamente aqui nessa menorá, aqui dentro tem que haver o povo de Israel e eu vou mostrar para vocês. Preste muita atenção aqui. Dentro dessa menorá existe o povo de Israel 3 vezes. Ou seja, existe 3 letras Shin aqui. O que acontece, pessoal? Vocês sabem que a letra Shin é a letra que o povo de Israel utiliza para colocar nos umbrais da sua porta, a mezuzá. O que o Shin representa? Representa o Shaddai, aquele que guarda as portas de Israel. A partir do momento que você entender o que eu vou mostrar aqui, você não terá apenas mais um motivo para pôr um Shin aí na sua porta. Você terá 3 motivos para isso. Claro que você não vai querer usar uma mezuzá, usar um Shin aí na sua porta como um amuleto, achando que isso vai proteger você. O que você precisa entender é o que isso significa. Qual é a mensagem que existe por trás disso. Então preste muita atenção aqui nessa menorá, onde o Eterno por 3 vezes, isso não é por acaso, o número 3, eu sempre repito isso, está relacionado ao pacto que o Eterno fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então se a gente pegar o número 1, que está ligado no número 7, e sustentado pelo braço 4, veja só, vai formar a letra Shin, tá vendo? De verde aqui, ó. Então vamos somar o 1 mais o 4 são 5, mais 7, 12. E quando a gente vê o número 12, do que a gente se lembra? Das 12 tribos de Israel. Vamos ver mais uma letra Shin dentro da menorá, pessoal. É o número 2 ligado ao braço 6, sustentado pelo braço principal, o 4. Vamos somar? 2 mais 4, 6, mais 6, 12. Então, mais uma vez, formou a letra Shin aqui, ó. E ainda restou mais uma letra Shin, que é a terceira letra Shin aqui dentro. O número 3 mais o 5 vai dar 8, mais 4, o número 12. Aqui está a letra Shin. Veja que coisa incrível, pessoal. Em Bereshit capítulo 17, quando o Eterno vai fazer aquele pacto com Abraão, e eu insisto sempre em falar sobre isso, qual foi a primeira coisa que o Eterno falou para Abraão? Eu sou o Shaddai,
eu sou o seu protetor. Anda na minha presença, sê perfeito. E aí o Eterno fala para ele do pacto que faria dele pai de nações, que seria o Elohim dele e dessas nações, que daria a terra tanto para Abraão como os seus descendentes. Então a letra Shin representa perfeitamente o pacto que o Eterno fez com nosso pai Abraão. Não é por acaso que essa é a letra que se utiliza, né, nas mezuzá, se utiliza nas portas das nossas casas. A gente viu que essa menorá representa o Machia, e vimos também que ela representa o povo de Israel, porque o povo de Israel é o corpo do Machia. Se a menorá representa o povo de Israel, nós também temos que estar aqui dentro, pessoal. Por quê? Porque nós somos parte do povo de Israel. Então essa menorá, ela representa tanto o Machia, como o povo de Israel e cada um de nós. Você sabia que esse Shin aqui pode representar eu e você? Você sabia que essa menorá aqui pode representar eu e você? Agora, como é que nós vamos produzir luz para aqueles que estão em nossa volta? Imagina que eu e você seja uma menorá. Vamos pegar essa menorá aqui e vamos desmembrar ela em 3 menorás pequenininhas, né? Formando então as 3 letras Shin. Vamos mudar de slide para vocês entenderem do que eu estou falando. Isso daqui, pessoal, foi um trabalho lindo feito pelo nosso irmão Raimerson, lá da Teshuvá Total. Eu achei muito lindo esse trabalho aqui e estou mostrando para vocês porque veja que coisa linda, pessoal. Aquela menorá de 7 braços foi desmembrada e virou 3 menorás. Aqui está o formato do ser humano, tá vendo? Aonde eu estou aqui? Aonde está você aqui? Você quer produzir luz? Você quer queimar o azeite puro, como disse o Eterno para Moshe? Dizer aos filhos de Israel que traga azeite puro? O azeite puro é isso aqui, pessoal. As 2 tábuas da Torá. Esse é o ensino que o Eterno nos dá através da menorá. Que nós venhamos ser luz, como disse o Mashiach. Vós sois a luz do mundo. Como eu vou ser luz para aqueles que estão em minha volta? Queimando o azeite puro. Não azeite com mistura, não azeite com impurezas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente estamos praticando, com aquilo que nós estamos queimando. A prática da Torá é o símbolo da queima do azeite. Queimar o azeite significa obedecer os mandamentos. Não adianta nada você ter os mandamentos, né? É a mesma coisa de você ter a menorá, ter o azeite, mas não queimar esse azeite, não praticar esses mandamentos. Esse é o ensino que o Eterno está nos dando através da menorá. Eu espero que vocês tenham entendido. Isso me emociona muito, pessoal. Quando eu vejo essas coisas, eu fico impactado como que o Eterno utiliza de didática para nos ensinar. E mesmo assim, existem pessoas que não se interessam, não dá a mínima para isso, acha que tudo isso é uma miragem, é uma viagem. Não, pessoal, isso é ensino do Eterno. Não é por acaso que o Eterno utilizou tanto espaço na Torá para falar de cada um dos itens do tabernáculo, porque cada um deles tem ensino para nossas vidas. Esse da menorá, então, é, sem dúvida, sensacional. Muito bem. Agora vamos ver os outros itens, né? O item que a gente demorou um pouquinho mais foi menorá. Eu espero que você tenha entendido, que você queira ser uma menorá mesmo diante do Eterno. Isso está claro, tá, pessoal? Lá em Revelação. Quando o Mashiach chamou as congregações de menorá, o que ele está dizendo? Que o seu povo é uma menorá diante dos olhos do Eterno. Cada um de nós é uma mini menorá. E juntas depois vamos formar a grande menorá, que é a nova Jerusalém, a cidade que é puro ouro. É por isso que a menorá ela é puro ouro. É um ensino que o Eterno está mostrando que o povo dele, que queima o azeite puro, um dia habitará na nova Jerusalém, a cidade de ouro, a cidade dourada, a cidade santa que descerás dos céus. O item de número 26 era as 10 cortinas. E o que as 10 cortinas representam? Justamente as 10 palavras.
dividida em 2 tábuas de pedra, ou seja, 5 em cada uma. Então perceba que tudo no tabernáculo apontava para a Torá. É por isso, pessoal, que a Torá, né, as 10 palavras, ficava no centro, no local principal do tabernáculo, dentro da Arca da Aliança. Porque tudo em torno do tabernáculo apontava para as 10 palavras. As 10 palavras era como se fosse o ícone principal do tabernáculo. E é isso que o Eterno quer nos ensinar. Que nós venhamos a entender que as 10 palavras têm que ser o foco principal de nossas vidas, pois é através delas que nós devemos caminhar no nosso dia a dia. O de número 28 é as 11 cortinas. Além das 10 cortinas, tinha também mais 11 cortinas, que representa os 11 filhos de Israel, que ficava fora do Mishkan, já que uma das tribos, né, foi separada para o trabalho no Mishkan. O item de número 29 é as 40 tábuas, que representa os 40 dias que Moshe ficou no Monte Sinai para receber as tábuas da Torá. E o número 40 a gente viu, né, na porção passada, que sempre tem a ver com Techuvá, tem a ver com a Torá, com as 10 palavras sendo levado para os 4 cantos da terra. 10 vezes 4, 40. Sempre o número 40 vai estar relacionado a Techuvá. O de número 30, as 8 tábuas, que representa a raiz do nome do Eterno, Adonai, a raiz do nome de Yeshua e também a raiz da palavra Torá. Percebe que entre Adonai e o Mashiach existe a Torá. Sempre vai haver a Torá presente entre o Eterno e o Mashiach. O de número 31, pessoal, é as 5 colunas. Veja que coisa linda o Eterno nos dá aqui através dessas colunas, né? É do tabernáculo. Cada uma dessas colunas representa os 5 rolos da Torá. Por exemplo, o primeiro representa o Sefer Bereshit, o segundo, o Sefer Shemot, o terceiro, Vaikra, o quarto, Bamidbar, e o quinto, o livro de Devarim. Então, as 5 colunas aqui da parte frontal do Mishkan é uma alusão aí para os 5 rolos da Torá. Depois a gente vai ter o de número 32, que é o altar de madeiras de acácia, o local onde era feito os sacrifícios. Altar de bronze, que representa juízo, julgamento, sacrifício e arrependimento. O altar de bronze era o que ficava acessível a todos os seres humanos. E qual é o ensino que o Eterno nos dá através desse altar? Que todos os seres humanos um dia passará pelo juízo. Que todos os seres humanos um dia será julgado e que também todos os seres humanos têm o direito de se arrepender. É isso que ensina o Eterno através desse altar de juízo, né? O altar de bronze, onde era feito os sacrifícios. Os itens de número 33 eram os utensílios. No caso, né, as vasilhas para a remoção de cinza, as pás, as bacias, os ganchos e os braseiros. Já o item de número 34 era os 4 chifres nos cantos do altar. Então existe muita especulação sobre isso, o que isso significa. Mas esse chifre, pessoal, representa a clemência, representa também as letras do nome sagrado. O interessante é que tanto o altar de sacrifício, né, o altar de bronze, como o altar de ouro, todos eles eram quadrados, todos eles tinham chifre nas pontas, né? O que isso significa? Sem dúvida, esses 4 chifres representam os 4 pontos cardeais da terra, representa o juízo que o Eterno trará sobre os 4 cantos da terra, mas também representa a misericórdia do Eterno. Tanto é, pessoal, que quando pessoas queriam pedir clemência, pedir por socorro, elas agarravam nesse chifre. Isso era um sinal de que a pessoa estava pedindo por misericórdia. Então esse chifre representa também a clemência, a misericórdia do Eterno. E os 4 chifres também representam as 4 letras
referente ao nome do Eterno. Por exemplo, a primeira letra, né, no primeiro chifre, a letra Yud, a segunda, a letra Re, a terceira, a letra Vav, e a quarta, a letra Re, formando assim o nome sagrado do Todo-Poderoso. Forma também o nome do Mashiach, né? Yud, Shin, Vav, Ai, e também a palavra Ahavá, amor. Então, entre o Eterno e o Mashiach, também está o Ahavá, está o amor incondicional. O próximo será o de número 35, que é o pátio do tabernáculo. Vocês estão vendo marcado aqui, ó, é o local de acesso para oferecer os sacrifícios no altar de bronze. Então essa era uma área onde as pessoas poderiam ter acesso. Ninguém poderia passar para lá, né, depois da bacia de bronze e se atrever a entrar na tenda do encontro. Não podia. Somente o sacerdote podia entrar na tenda do encontro. Então, o pátio era o local destinado para todas as pessoas. E o número 36 se refere à porta aqui, portão do pátio, que representa uma única entrada, né? Já que o tabernáculo não tinha várias entradas, tinha apenas um portão, que representa um só caminho, suficiente para qualquer pessoa entrar. Esse é o caminho da Techuvá, pessoal. É o caminho considerado estreito, né? Caminho apertado. Poucos querem entrar por ele. Tudo que o Eterno espera do ser humano é que o ser humano reconheça os seus pecados, faça Techuvá e retorne aos caminhos do Eterno. E tudo isso está desenhado no Mishkan, tudo isso está desenhado no tabernáculo. Um só portão representa, né, um só caminho. Quando o ser humano decide entrar pelo caminho da Techuvá, qual é a primeira coisa que ele tem que fazer, pessoal? Ele tem que sacrificar a sua carne, sacrificar o seu eu. E é isso que significa o altar de bronze, o local de sacrifício. Então perceba que existe um ensino do Eterno começando desde aqui da porta, quando a pessoa decide fazer Techuvá e retornar para o Eterno. E o que é fazer Techuvá? É ir em busca daquilo que está no centro aqui, aquilo que está no lugar mais santo, daquilo que representa o Eterno. Fazer Techuvá, pessoal, é entrar pela porta, se sacrificar, se limpar, se banhar, né, que é um dos símbolos de lavar as vestes. O ser humano vai conseguir de que forma? Através daquilo que está aqui, ó, lá no centro onde o Eterno se manifestava, através das 10 palavras. Perceba quanto ensino o Eterno nos dá através do tabernáculo. Claro que a gente não entende nem sequer 1% do que significa todo o tabernáculo. Muito bem, então a gente viu os 36 itens, né, referente ao tabernáculo, que são os principais, né, referente ao tabernáculo. No próximo ano, com certeza, a gente vai compreender mais coisas, né, do tabernáculo, porque é assim que o Eterno nos ensina. A cada ano, a cada ciclo da Torá, o Eterno vai ampliando o nosso entendimento. Tem gente que quer entender tudo de uma vez, tem pessoas que nem sequer estudam as porções e querem ensinar o que significa cada um dos itens do tabernáculo. É claro que só vai ficar criando teorias, né, pessoal? Somente o mover do Eterno para nos revelar, para nos fazer entender as maravilhas de ensino que existe por trás, né, de cada item referente ao tabernáculo. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai ler os últimos versos referente a essa porção de Tetzaveh, que está no capítulo 30 de Shemot. Eu trouxe aqui tudo no português, né, para a gente finalizar essa porção, onde o Eterno vai falar sobre o altar de incenso, que era o altar de ouro que ficava de frente para o véu que separa o lugar santo dos santos. Esse altar também é quadrado, também tinha 4 chifres. É o local onde era queimado o incenso. Diz o Eterno para Moshe: farás também um altar para queimar nele o incenso. De madeira de acácia o farás. E aí o Eterno vai dar a medida. Ele também deverá ser coberto de ouro. Agora veja que coisa interessante. Esse altar deverá ser posto de fronte do véu.
que está diante da arca do testemunho. Percebe, pessoal, que o testemunho sempre é o ícone principal do tabernáculo. Então, esse altar deveria ficar de frente do véu que está diante da arca do testemunho, ou seja, diante do propiciatório que está sobre o testemunho. O que é o propiciatório? É a tampa, tá, pessoal? A tampa da caixa, a tampa da arca. Aonde me avistarei contigo. Então, o Eterno está dizendo que ele sempre ia se manifestar em cima da tampa, em cima do propiciatório, entre meio os dois querubins. Arão queimará sobre ele, né, sobre esse altar, o incenso aromático. Cada manhã, quando ele preparar as lâmpadas, o queimará. E também à tarde, né, no crepúsculo, quando ele acender as lâmpadas, ele deve queimar incenso contínuo perante o Eterno pelas vossas gerações. Então o que acontece? Toda a tarde Arão devia acender a menorá. A menorá deveria ficar acesa toda a noite para que houvesse luminosidade dentro do lugar santo. E ele deveria também queimar incenso, tanto na parte da tarde, como de manhã, quando ele entrava para preparar as lâmpadas da menorá. E o Eterno continua dizendo que não oferecereis incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Aqui está falando do altar de incenso, né? O altar de ouro. Era um lugar santo, onde jamais poderia ser queimado aí incenso estranho. E vai ser justamente o que vai fazer os filhos de Arão futuramente. E por isso eles serão fulminados, serão mortos. Pois o Eterno já tinha dito que jamais poderia queimar incenso estranho nesse altar. E o que seria incenso estranho, pessoal? A gente viu, e a gente vai ver já já, que o incenso ele era temperado com 3 substâncias. E cada um daqueles elementos tem um significado. E a gente viu também, né, na porção passada, que o incenso simboliza oração. Então, no incenso não poderia haver elementos estranhos. Da mesma forma que no azeite, que é queimado pela menorá, não pode haver nenhum tipo de impureza. Tem que ser o azeite puro. Tudo isso é uma referência à Torá. E para finalizar, o Eterno diz que uma vez no ano, somente uma vez, Arão fará expiação sobre os chifres do altar. Aqui está falando do altar de ouro, do altar onde se queima o incenso. Com o sangue da oferta pelo pecado, apenas uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Eterno. Então, está falando do altar de ouro, o altar onde se queima o incenso, que é um lugar santo. A gente está vendo novamente aqui a imagem, né, do sacerdote queimando incenso diante do Eterno. E o incenso que era queimado nesse altar de ouro representa as orações dos santos, que sobe como um cheiro suave diante do Eterno. A gente viu na porção passada, o incenso era preparado com 3 elementos. E cada um desses elementos tem um significado: sinceridade, arrependimento e gratidão. É assim que Arão deveria se apresentar diante do Eterno 2 vezes ao dia, tanto pela manhã como pela tarde, para queimar incenso. E é exatamente isso que o Eterno espera de cada um de nós, que nós compareçamos diante dele, sempre oferecendo um incenso aromático, sempre com sinceridade, com arrependimento e com gratidão. E assim, pessoal, a gente finaliza essa porção. O Moshe ainda continua na montanha, recebendo as instruções do Eterno. Na próxima porção, o Moshe já vai descer. 40 dias, né, após ele ter subido, ele vai descer com as 2 tábuas de pedra. Se o Eterno permitir, a gente vai estudar com vocês no próximo Shabat. Que o Eterno te abençoe grandemente, que você tenha uma ótima semana e que você seja uma menorá acesa diante do Eterno. Um grande abraço. Shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menashe. Para as meninas. Que
Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá. Adonai veish merecha Ya'e Adonai panav elecha vehunika Yisa Adonai panav elecha ve'aseh lecha shalom ve'aseh lecha shalom. Que Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti e bondade e põe em ti a sua paz. Assim seja.